Oi, gente, bem-vindos a mais um Wine Now. Eu já estava morrendo de saudades, que alegria estar aqui novamente para essa nova temporada, com muitas histórias, muito conteúdo, muitos convidados incríveis. E hoje aqui, que responsabilidade, a nossa convidada é a Lucimar Reis. Ela é a diretora executiva de Comércio Exterior para as Américas da Luigi Bosca, vinícola centenária de Mendoza, que exporta para mais de 60 países. Lucimar, seja muito bem-vinda aqui no meu podcast, no Wine Now. É um prazer te receber aqui hoje e te conhecer pessoalmente. Obrigada, Carol. O prazer é meu. Falar de vinho é sempre um prazer. E eu tenho acompanhado o seu podcast, é uma delícia as conversas que você tem aqui, sempre regada com uma boa história, e é muito legal estar aqui. Obrigada. Então tá, Lucimar, para iniciar o nosso bate-papo hoje, eu já vou te pedir para tu comentar e dividir aqui conosco um pouquinho sobre a tua trajetória e como tu foi parar no mundo do vinho. Olha, Carol, é bastante interessante assim a minha história, porque na verdade eu estou no mundo do vinho há quase um ano, então eu sou bem recente, né, falando de profissão, e as pessoas até me perguntam, nossa, mas como é que você foi parar aí, né? Eu trabalhei por mais de 30 anos em aviação. A última companhia que eu fiquei 21 anos e eu era responsável pela expansão da companhia aérea no Brasil, era uma companhia aérea estrangeira. E durante a pandemia, não preciso explicar por quê, né? Todos os aeroportos fecharam, o mundo do turismo deu uma caída bastante grande. E eu completei 50 anos na época da pandemia, em 2020. E aí eu percebi que eu tinha ficado por 30 e poucos anos sempre no mesmo setor e que eu precisava mudar, né? Porque afinal de contas eu não tinha outra opção de trabalho porque eu trabalhei o tempo todo numa indústria que estava falida. E aí eu tive uma leve passagem por uma empresa de software, uma empresa americana de software, e nesta empresa eu conheci uma pessoa que era da Argentina, que me indicou para a Luigi Bosca, que eles estavam procurando uma pessoa para cuidar do comércio exterior, e aí eles me indicaram. Quando eles me chamaram, eu até falei, olha, mas eu conheço muito pouco de vinho. Eu sou filha de portugueses, como, né, portugueses tomam muito vinho, o vinho faz parte da alimentação do português, mas eu não sou uma conhecedora de vinhos. E eles me disseram, não tem problema, a gente conhece, aqui nós temos muita gente que conhece de vinho, eu preciso de uma pessoa que conheça de negócios, né, porque a meta da Luigi Bosca é conquistar o mundo. Então, eu comecei com eles, né, estou na parte estratégica, mas que delícia, né, que sorte a minha, porque aí eu comecei a me aprofundar no mundo do vinho. E é um mundo encantador, né? Apaixonante. Então, eu estou super apaixonada, assim, eu levanto feliz para trabalhar, né? Eu viajo bastante, porque a gente exporta para 60 países, mas enfim, eu cuido das Américas, aqui são 30 países que eu cuido. E é uma delícia, eu adoro, porque mesmo falando de negócios, né, o que a gente vende é muito bom. E falar de Luigi Bosca, então, é mais fácil ainda, pela qualidade, né, do vinho. Então, foi assim que eu vim parar no mundo do vinho e eu estou super contente. Ai, que legal. E também queria saber como surgiu esse interesse pelo mundo dos vinhos, né? Então, aqui, depois, então, desses 30 anos de carreira, dividindo aqui com essa vontade de mudar. Foi justamente por necessidade e por vontade também. Eu poderia contar uma história super bonitinha de, né? Você falar, não, eu sempre fui apaixonada pelo vinho, e aí agora, depois dos 50 anos, eu vou para Foi a necessidade Foi mesmo. A necessidade. Eu precisava diversificar, né? E, enfim, e aí eu fui descobrindo. Isso foi muito legal na transição de carreira, né? Você saber que aquilo que você aprende numa carreira, ela pode ser utilizada em vários setores. Você pensa que você está limitado a um único setor, mas, na verdade... Tu traz a tua bagagem, né? Exatamente. E vai utilizando.
E não é que eu procurei o mundo do vinho, né? Foi os caminhos me levaram para isso. O acaso. Exatamente. E assim, que felicidade estar neste mundo agora. Eu estou muito feliz. E é muito engraçado porque eu acho que foi a época perfeita da minha vida. Sim. Né? Porque eu quero viver mais de 100 anos. Eu digo que 100 é o mínimo. Então, depois dos 50, eu comecei a minha segunda etapa, né? Digamos assim. E aí, eu recomeço numa carreira diferente e num mundo tão encantador. Trabalhar com viagem já era bom. Sim. Né? E aí, agora, esse viagem outro... e vinho. Exatamente. Então... mundo perfeito. Viajar com uma taça na mão. Mundo perfeito, eu estou muito feliz. Que bacana. Quero te pedir agora, então, para dividir conosco como é que se dá essa rotina de trabalho na Luigi Bosca. Tá. Exige organização, né? No caso, porque são muitos países para cuidar, né? Todos os países, exceto o Canadá é um pouquinho diferente. O Canadá, a gente negocia com o governo, né? É diferente a importação no Canadá. As lojas que vendem vinho no Canadá são lojas do governo, então é uma metodologia diferente. Mas, enfim, nos outros países a gente cada país tem um importador exclusivo. Aqui no Brasil, por exemplo, a Decanter é a nossa importadora exclusivo. Então, eu negocio com estes importadores e aí você faz posicionamento de marca, como você quer colocar sua marca, né, no mercado, quais os vinhos têm que estar, aonde, né, porque a gente começa com os vinhos de entrada até o nosso vinho, o ícone, que hoje é o Paraíso, em homenagem à nossa vinícola, que é a Finca El Paraíso, por isso tem este nome. Então, aonde que eu quero ter cada vinho e etc. Então, como que é a minha rotina? Eu preciso visitar os países pelo menos uma vez por ano, né? Então, acabo visitando... por mês, eu faço pelo menos 2 países para dar tempo de fazer todos, né? E aí tem os países que são mercados mais estratégicos. No caso, o Brasil é um mercado estratégico e é enorme, né? Então, viajar pelo Brasil também é importante, falando da marca para que ela fique cada vez mais conhecida. E... fazendo parcerias, né, com restaurantes 5 estrelas, com lojas especializadas em vinho, vindo aqui, por exemplo, bater um papo com você, poder falar de mim, mas também falar da marca. Então, a rotina é assim. E quando eu não estou viajando, mesmo assim, eu tenho as reuniões online. Bendita tecnologia, né? Que facilita muito. Então, mas não substitui o presencial. Então, a gente faz esse híbrido de pelo menos uma vez por ano eu visitar cada um dos países e mensalmente eu tenho reuniões com eles, né? Tanto para fazer o plano estratégico do ano, como para seguir, ver se a gente está conseguindo... Passar o feedback. Exatamente, se a execução está acontecendo, como é que estão os nossos números, se a gente está crescendo, planejamento diminuindo. estratégico. Exatamente isso. É isso aí. E aí, claro, sempre tem um jantar harmonizado, né? Aí vem a parte gostosa, né? A degustação. Com certeza. Alguém para poder vender seu produto, ela precisa conhecer. Claro, então, compartilhar boas histórias, bons momentos. Você sempre abre uma garrafa de vinho, e o vinho é isso, Ossos né? do ofício, né? Exatamente. O vinho está muito ligado à história. Eu acho que todo mundo que abre uma taça de vinho está sempre num momento de relaxamento, num momento feliz. Compartilhar momentos, histórias, vivências, vida. É isso mesmo. O vinho é uma bebida viva, né? Que ele continua evoluindo, a uva e etc. E eu acho que ele traz vida também para o ambiente onde ele está. Com certeza. Vamos discutir um pouquinho a relevância do vinho argentino no cenário internacional. Olha, tem uma história muito bonita. A maioria das pessoas que conhece vinho conhecem, mas quem não conhece, então eu vou contar aqui. A Malbec
o vinho mais importante do argentino, né? Se você for em todos os países, as pessoas conhecem o vinho argentino pelo Malbec. A Malbec era uma uva desdenhada na França, né? Porque era uma uva muito sensível à temperatura, a pragas. Então, ela não era uma uva que eles consideravam estrela para fazer um vinho principal. Então, eles usavam para mistura de vinho. Quando os imigrantes vieram para a Argentina já fazia muito vinho e vinho de mesa. Então, eles trouxeram para fazer também a mesma coisa. Vinho, né? Mistura de vinho, fazer vinho de mesa. Só que a Malbec, quando chegou em Mendoza, ela encontrou o quê? Um terreno ensolarado, com pouca umidade, né? Terreno seco, mais fértil e ele livre de pragas, né? Porque o que acontece com o terreno ali em Mendoza? Você tem o mar, depois você tem o Chile, aí você tem a Cordilheira dos Andes, depois você tem Mendoza, na Argentina. A Cordilheira dos Andes, ela impede que a massa que vem do oceano passe para o lado de cá. Então, com isso, Mendoza é uma cidade ensolarada, porque não tem nuvens. E não tem chuva, então tem pouca umidade. E o terreno é seco, então não tem praga. Mas eles conseguem controlar a umidade com o degelo. Uhum. Então, o degelo, eles regam, né, as plantações. E aí, Malbec encontrou tudo o que ela precisava para brilhar e ela se despontou e é uma uva de alta qualidade que faz um vinho maravilhoso que é o Malbec. Então, eu digo que o argentino deu oportunidade para o Malbec e a Malbec deu a oportunidade para a Argentina, que fez com que a Argentina fosse conhecida no mundo inteiro através dela, do Malbec, né? Então, a Argentina já exporta para muitos países, né? A Luís de Bosca é uma das principais vinícolas da Argentina, líder de mercado, claro, mas existem muitas outras grandes vinícolas na Argentina, né? E que já exportam para o mundo inteiro, né? Então, a Argentina já conquistou o mundo aí no mundo do vinho. E o Malbec é a principal uva. Exatamente. É a principal uva. Exatamente. É a estrela argentina. É a estrela argentina. Como os teus aprendizados e as experiências na aviação, então, te ajudam hoje como diretora executiva de comércio exterior? O que tu acha que... Bom, eu sou uma pessoa de vendas. E quando você vende alguma coisa, você vende qualquer coisa. Né? Eu ouvi falar. Então, é uma verdade. Eu acho que a venda é uma arte, né? Você tem que conhecer seu produto, mas você tem que ter olhar estratégico para entender o mercado, entender as tendências, entender o público, né? As pessoas. Eu gosto muito de gente. Você entender as pessoas, porque desta forma você consegue ouvi-la, entender o que ela gosta, o que ela quer e oferecer o que ela precisa. Né? Eu acho que a arte da venda é isso. Tu pode até ter o produto, mas tu tem que saber oferecer aquele produto. Logo, tu tem que ser um bom vendedor. E você tem que enxergar qual é a linguagem que você vai usar com aquela pessoa. Exatamente. Para que aquilo... né, a interesse. Exato. Tem que saber tocar o cliente. Exatamente. Senão, não vende. Exatamente. Então, eu acho que esse aprendizado comercial que eu desenvolvi na aviação me ajuda agora, claro. E como eu cuidava de outros países, então é também entender a cultura e a diversidade de cada país, né? Porque cada país tem a sua característica específica e particular. Então, isto também me ajudou agora, porque eu lido com pessoas, né, diversas. Culturas diversas. O idioma ajuda, né? Porque você, falando outros idiomas, também a comunicação flui mais facilmente. E, então, isso eu também trago desses meus 30 anos de aviação. E apesar do vinho ser um produto físico,
mas ele está muito ligado a serviço, né? E eu trago da aviação esse conhecimento de serviço ao cliente, né? Então, eu acho que o vinho, como ele está ligado a isso também, é essa coisa realmente que a gente fala, que é você conhecer o seu cliente, saber como tocá-lo e saber como é que ele chega numa prateleira e no meio de tantos vinhos ele vai escolher o seu. Exatamente. Né? Então, e aí está ligado um pouco ao serviço, à história, que é coisas que eu também trouxe da aviação. Bacana. Quais as maiores delícias e desafios de trabalhar no mundo do vinho? Bom, a delícia, vou começar pela coisa mais prazerosa. A delícia é essa que o vinho está muito ligado a prazer. Mesmo que esse prazer seja ou porque você está numa festa, ou porque você está numa mesa de amigos, ou porque você está com alguém que você ama, ou porque você está consigo próprio e você abre uma garrafa de vinho simplesmente, né, para relaxar, para desfrutar da sua própria companhia. Né? Exatamente. Então, eu acho que as delícias é que o mundo do vinho traz tudo isso. Então, quando eu falo, eu preciso de uma feira de vinhos, nós vamos degustar vinhos. Eu preciso cobrir um evento de vinhos, você vai estar degustando vinho. E o vinho está ligado a uma boa gastronomia. Sim. Né? Então, boa comida, bom vinho e boa companhia. Com certeza. Então, eu acho que essas são as delícias. Além do que, você imagina que quando eu preciso visitar a minha fábrica, entre aspas, eu vou para vinhedos, no meio da natureza. Que coisa mais linda. É maravilhoso, né? Falando de Luiz de Bosca, você está no vinhedo, você vê a Cordilheira dos Andes, você ouve os pássaros. É maravilhoso isso, maravilhoso. História, né? Toda vinícola tem uma história. Com certeza. Então, você saber a história das pessoas, né? Isso tudo eu considero delícias. Os desafios é porque você aprende todo dia e ainda assim você não sabe nada. Exatamente. Porque o mundo do vinho é muito rico, muito diverso, né? Cada país tem as suas diferentes uvas. Mesmo assim, a mesma uva, por exemplo, Riesling. Riesling todo mundo conhece, ou da Alemanha, mas a Luiz de Bosca faz Riesling aqui na Argentina. E são vinhos completamente diferentes. Apesar de ser a mesma uva. Né? Então, eu acho que os desafios... Desafios climáticos, ambientais. Exatamente. Diversos. Então, bom, se formos por este caminho, agora a gente ainda tem um desafio maior ainda, né? A gente vê que, por exemplo, falando de Luiz de Bosca, que depende da água do degelo, da Cordilheira dos Andes, a cada ano essa água diminui. A cada ano, eles medem, né? A cada ano essa água que desce ali está diminuindo. Então, tem cada vez menos neve na Cordilheira dos Andes por causa do aquecimento global. Né? Então, é uma região que, claro, futuramente encontrará problemas. E aí, esse cuidado com a natureza é muito importante, né? Cuidado com o solo, cuidado com o próprio material genético, que a uva é um material genético, né? Então, você conservar esse material genético, aprimorá-lo, tem toda essa diversidade. Mas aí é o engenheiro agrônomo e o enólogo, né? Cada um com seus desafios. Que conselhos tu darias para quem quer ingressar no mercado de vinhos? Se jogue. Sinceramente, se jogue. E não tenha medo. Porque eu acho que eu sou a experiência viva disso, né? Eu entrei no mundo do vinho por acaso, conhecia muito pouco de vinho e tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo. E aí, a cada dia, eu tenho mais prazer de aprender sobre vinho, né? Claro, como tudo na sua vida que você vai fazer, conhecer é importante. Claro. Né? Então, mas o que eu quero, quando eu digo se jogue, é assim,
inicie. Sim. Inicie, né? Então, se você não tem possibilidade de fazer um curso, que às vezes não te permite, pesquise, a internet está aí Claro. para isso, né? Tem tanta gente falando sobre vinho. E experimente, experimente. Experimente um Malbec, experimente um Riesling branco, experimente um Chardonnay, um Cabernet Sauvignon. Experimente, você vai encontrar uma uva que você goste mais, talvez, ou talvez você vai descobrir que você gosta de todas. Enfim. Que legal, é isso aí. E agora, Lucimar, a gente está se aproximando do final do nosso podcast. Então, mas tem um quadrinho muito bacana que se chama Wine Drops, que é um papum, um bate-bolinha. Adorei o nome, Wine Drops. Wine Adorei. Drops. São umas perguntinhas Tá bom. que eu vou fazer para ti. Tá preparado? Não sei. Não dói. Prometo. Tá bom. Vinho para ti é? Prazer. A melhor parte do teu trabalho é? Convívio com as pessoas. Se tu pudesse escolher apenas 3 vinhos para ter na adega, quais seriam? Bom, vou começar por um branco. Eu adoro o Riesling. Depois eu vou para o Malbec, DOC, que eu adoro também. E para finalizar, o Paraíso, que o nome já diz tudo, me leva ao paraíso. Que é um Malbec também da Louis de Bosca, que é o nosso melhor vinho. Uma uva favorita? Malbec. Eu acho que a preferência do brasileiro é Malbec e eu não fujo disso. Um momento especial que tu viveu na tua carreira? Eu acho que é essa reinvenção depois dos 50. De verdade, é você fazer essa transição de carreira, né, num momento que talvez algumas pessoas estivessem pensando em parar e eu comecei de novo. Que lindo. O que o vinho representa na tua vida? Um pouco ligado ao que eu falei agora há pouco, a reinvenção. Reinvenção. Um mito sobre o vinho? Que ele não é para todos. Eu acho que o vinho é democrático e é para todos. É verdade. E um sonho? Chegar ao 100, como eu falei aqui, tomando vinho em boa companhia. Ótimo, adorei. Carol, então tá, obrigada, olha. Uma delícia. Nossa, passou muito rápido. Muito rápido. Eu tô muito feliz de te conhecer pessoalmente, muito feliz de tu ter estado aqui conosco, de tu ter dividido as tuas experiências, de tu ter compartilhado as tuas vivências. Eu não queria que tivesse acabado. Pois é, passou rápido. Eu tô muito rápido. feliz. E, pessoal, compartilhem o vídeo, nos sigam no Instagram, no TikTok, tem muitos cortes bacanas lá. E não esqueçam de se inscrever no canal. Por hoje é isso. Continuem ligados, semana que vem tem mais Wine Now.